nossa live, que nós temos hoje um convidado assim, super especial, super legal, que vai tirar todas as dúvidas. Olha que eu tenho recebido muitas mensagens no meu DM, perguntando, ai, como é o processo de cura, como é o processo de autoconhecimento, eu tenho muitos traumas. E devido às grandes e inúmeras perguntas que vocês enviam lá no meu Instagram, eu decidi convidar essa pessoa extraordinária, a Lisandra, que vai estar falando, ela é psicóloga, ela vai falar, obviamente, um pouco da carreira dela, da vida dela, e como ela tem trabalhado ao longo da carreira dela com pessoas, e isso vai ser muito libertador para a gente. Mas antes da gente introduzir a nossa convidada, eu preciso, obviamente, te falar que você precisa apoiar esse grande projeto do Artificial Heart, que é incrível. E você que está aqui com a gente no nosso canal, no Artificial Heart, que tem acompanhado no nosso Instagram, não pode perder a oportunidade de adquirir a sua camisa, o seu mug, a sua garrafa, a sua capa de celular, para apoiar que esse projeto, que é um livro incrível, extraordinário, se transforme rapidamente no filme para você poder assistir no seu principal stream, seja no Netflix, Paramount Plus, o seu... Como fala, Lisandra? Ai, meu Deus. O seu pessoal, gente, a minha mente buga do inglês para o português. O seu pessoal streaming, não sei se você assiste de repente Amazon Video, não importa. Quanto mais você apoiar esse projeto, mais rápido ele vai estar disponível para você poder assistir no seu stream. Mas antes de mais nada, eu gostaria de introduzir a nossa convidada de hoje, a Lisandra. Lisandra, obrigado porque você está aqui com a gente hoje. É um prazer poder estar te entrevistando. Sei da sua trajetória, da sua jornada. Eu sei como você é muito ocupada, sempre está dando entrevista na televisão, nas rádios. E aí eu falei assim, eu preciso de Lisandra no nosso canal, porque ela tem uma autoridade tão extraordinária para falar sobre processos de cura, sobre trauma, sobre autoconhecimento, que ela é a pessoa para poder estar tirando todas as suas dúvidas. Você que tem muitas dúvidas, manda aqui no chat, aqui embaixo, as perguntas que você tem, que a gente vai fazendo perguntas aqui para ela, tá? E eu acho que essa nossa conversa vai ser muito fluida. Lisandra, seja muito bem-vinda, introduza você mesmo, fale um pouco quem é a Lisandra, de onde você vem, onde você tá, porque eu tô aqui em Chicago, e você tá onde? Seja bem-vinda e se solte. Vá, pode falar quem é você. Tudo bem, boa noite para todo mundo, boa noite, Kézia, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando um pouquinho, contando um pouquinho da minha trajetória, falando um pouco da psicologia, né? Traumas, cura, autoconhecimento, enfim, né? São assuntos muito importantes e que bom que você está abrindo esse espaço, né? Para trazer essa temática que para muitas pessoas é uma temática muito limitante, né? Me fala um Então, pouquinho, bem, Lisandra, da sua especialização em psicologia, sim. seus anos de carreira. Então, eu sou formada em psicologia desde 2001 eu me formei. Nossa. 2001, já faz bastante tempo. Aham. 2001 eu me formei em psicologia, aí me especializei em psicopedagogia, sou psicopedagoga, fiz uma série de especializações aí na minha caminhada enquanto psicóloga, dentro da parte de gestão de RH, liderança, coaching, na parte da clínica, né, da psicoterapia clínica mesmo, na parte de altas habilidades, superdotação. Aí fiz a pedagogia, uma outra faculdade para complementar meus trabalhos, porque eu sou psicóloga escolar também, psicóloga muito voltada à área da educação. Fiz um mestrado em educação e sou psicóloga clínica, né? Atualmente eu sou professora do ensino superior e sou psicóloga clínica. Eu moro aqui em Quatro Barras, no Paraná, do lado de Curitiba, né? Encostadinho na capital do Paraná. E já estou aí nessa caminhada na psicologia há muito tempo e amo o que eu faço, sou Ai, que apaixonada pela delícia. psicologia. Que delícia, Lisandra. Obrigada, tá? Por você se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória. Eu acho muito importante que o profissional que vem aqui no nosso canal, ele fale um pouco do background dele, porque eu sei como isso, como o brand da pessoa está vinculado à segurança que o outro tem para dizer assim, não, eu me sinto segura com esse profissional, porque ele tem anos de experiência, ele não é uma pessoa... Não é que a gente tem preconceito com as pessoas que acabaram de se formar, mas é óbvio que a trajetória
o decorrer das pessoas que têm, assim, trajetórias, muitas pessoas que já clinicou, que muitas histórias agregadas ao seu background, dá mais escopo para a pessoa se sentir mais segura em tratar, de repente, traumas que, né, são pesadões. Então, por exemplo, se hoje eu, Lisandra, fosse formada, por exemplo, em psicologia, terminasse de me formar, eu não me sentiria segura, por exemplo, para pegar uma pessoa que tem um trauma pesadão de infância, você entende? Então, a gente vai Uhum. estar abordando um pouco sobre isso aqui nessa live. E aí, eu já queria começar com o primeiro tema dessa noite, dessa tarde, dessa manhã, não sei qual é o horário que você vai estar assistindo a nossa live, mas sobre traumas. Como é que a gente define os tipos de traumas? Como você definiria trauma no termo da psicologia? Assim, como é que a psicologia define trauma? E quais são os tipos comuns de trauma que a gente tem ouvido aí na sociedade ultimamente? Bem, acho que é importante a gente, né, definir exatamente. O trauma, Kézia, nós podemos dizer que ele é uma resposta emocional que o sujeito traz a um evento que deixou feridas na memória, no conceito de identidade da pessoa, né? Então, cada pessoa vai sentir esse trauma de uma maneira diferente, né? Ela pode sentir uma série de emoções negativas logo após um acontecimento de algo terrível, algo traumatizante mesmo, né? Por um longo prazo na vida da pessoa. Uma das características do trauma é que ela pode ser causada por um único episódio forte, de forte impacto emocional, ou pela repetição de um evento que cause medo e que cause aversão a alguma situação para a pessoa, né? E isso vai provocando modificações significativas no comportamento, no funcionamento psíquico do indivíduo, né, que sofre alguma situação traumática, né? Aí, né, complementando a tua pergunta, a gente tem vários tipos de trauma que nós podemos pensar. Um trauma crônico, que é um resultado de uma exposição constante que a pessoa tem e prolongada a algum evento estressante. Nós podemos pensar também num trauma agudo, que é um resultado de um único evento estressante, uma única situação em que a pessoa se viu num trauma, né? Um trauma complexo, que é o resultado da exposição a vários eventos traumáticos, né? Então, a gente pode pensar em alguns exemplos agora desses traumas. Podemos incluir abuso físico, Ok. abuso sexual, abuso emocional, negligência, bullying, né? Temos muitas crianças, adolescentes e adultos vítimas de bullying, acidentes automotores, acidentes domésticos, às vezes, né? Desastres naturais, né? Vamos dar um parênteses rápido aqui. Olha a situação do Rio Grande do Sul. Sim. Já pararam para dimensionar? Não tem nem como dimensionar o número de pessoas que estão traumatizadas neste momento aqui no nosso Rio Grande do Sul pelo desastre natural que Sim. eles passaram agora há pouco tempo, né? A violência urbana também é motivo de trauma, as guerras, a perda de um ente querido, enfim, há uma série de Lisandra, situações que podem ser traumatizantes. agora, trazendo um pouco para a neurociência, ouvindo você falar, obviamente, eu entendo que a psicologia, ela coloca em termos teóricos para que a gente consiga compreender, né? Mas se a gente trouxer, por exemplo, para a neurociência, para a gente explicar como isso está dentro do cérebro. Eu vi uma vez, eu estudei sobre neurociência, eu fiz uma especialização de curto prazo aqui na Harvard, que eu achei assim extraordinária, porque eu queria saber mais, foi mais a título de conhecimento. E eles falando que o trauma, ele abre sucos no neurônio, sucos como se fossem gaps. Toda vez que tem um alto impacto, ou baixo impacto, ou médio impacto, por causa de um trauma, seja por todos esses quesitos que a psicologia explica de forma teórica, abre um gap no neurônio, e esses gaps se acumulam, se arquivam. E em situações que remetem esses traumas, esses gaps voltam como gatilhos. Seria mais ou menos assim que a psicologia explica? Isso, exatamente, mais ou menos assim. Uau. A palavra que você usou é bem interessante, os gatilhos, né? É como se despertasse gatilhos. Eles E ficam aí, arquivados, aí de repente te isso, remete a situações que você viveu.
Isso, Que aí incrível, volta incrível. tudo e as pessoas muitas vezes acabam, Kézia, vivenciando toda aquela dor e aquela emoção novamente. Novamente, é como se estivesse vivendo. Mas, Isso, Lisandra, isso é muito forte. Isso é é. muito forte, porque aí a gente vai para uma outra parte, que é o impacto do trauma. Por exemplo, assim, quais são os principais efeitos que isso causa na pessoa, né, em Hum. curto e longo prazo, porque a gente já descobriu que ele fica ali arquivado, e em algumas situações que promova gatilho de repente para essa pessoa, ele revive isso. Em curto, médio e longo prazo, quais são os impactos disso na vida social da pessoa? Vamos pensar, né? O que que isso pode trazer? As limitações, as grandes limitações na vida do sujeito, né? Limitações no campo profissional, limitações nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos sociais, no relacionamentos sexuais que as Uau. pessoas têm, né? Na sua relação sexual com seu cônjuge, com o namorado, enfim, né? Além de alguns casos, quer dizer, os traumas psicológicos, eles desencadeiam outras condições psicológicas, que aí a gente vai para o campo das depressões, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, e uma situação que nós temos, que é muito grave, que é o estresse pós-traumático, Uhum, né, que é considerado uma doença psiquiátrica, uma doença psicológica, uhum. né, que ela vem exatamente após um evento traumático, né? Eu até esqueci de comentar ali no início, quando eu me apresentei, mas eu sou militar. Ok. Sou militar do Exército, sou primeiro-tenente do Exército, já não atuo mais, atuei por 7 anos, que era um concurso temporário, mas eu trabalhei muito com traumas, né, com eventos traumáticos, com profissionais que tinham situações de trauma, né? E não só no exército, mas em qualquer situação, na clínica aparecem muitas situações de trauma e pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, sabe? Tem sido muito comum encontrar situações como essa. E mais uma vez eu remeto à situação do Rio Grande do Sul. O Sim. quanto de estresse pós-traumático será desencadeado, né? Quanto isso vai impactar a vida das pessoas após uma situação de trauma que foi vivido, né? Olha, Lisandra, Não eu sei se acho que te respondi inclusive, mais ou menos. sim, claro. Eu acho que inclusive você respondeu a parte seguinte que iríamos falar sobre sinais e sintomas, né? Que já mostrei esses estresses pós-traumático e como eu tenho observado como uma vida cheia de traumas e estresse, como tem desencadeado muitas doenças psicossomáticas Hum, e desenvolvido doença autoimune. Eu particularmente, exato. nunca ouvi falar tanto de doenças autoimunes como a gente tem ouvido agora. Mas, falando agora do processo de cura, né? Como é que a gente poderia explicar como é que poderia funcionar o processo de cura para quem geralmente está vivendo todo esse contexto que a gente está dialogando aqui? Como é que começa Veja, o processo de cura? A pessoa precisa identificar o problema, porque muitas vezes eu vejo que muita gente não consegue sequer se enxergar na situação que está vivendo. Então, ele não tem como buscar ajuda. veja. Acho que para a gente pensar no processo de cura de um trauma, é necessário que a pessoa reconheça, primeiramente, que ela precisa de ajuda, Uhum. né? Que sozinha ela não vai dar conta disso, né? E o tratamento dos traumas psicológicos, eles são feitos através da psicoterapia. Eu, como psicóloga, Késia, não consigo pensar em... Claro, tem outras questões alternativas que podem dar o suporte e o apoio para a pessoa, né? Que vive um trauma. Mas a psicoterapia, que eu acredito que ela vai fazer a mudança acontecer no sujeito, né? E a duração dessa terapia também é difícil a gente dimensionar, porque ela vai depender muito dos efeitos dos traumas psicológicos na saúde mental dessa pessoa, desse paciente, desse indivíduo, né? Veja, para quadros graves, por exemplo, a pessoa pode passar muitos anos em psicoterapia, né? E em casos, talvez, que a pessoa consiga ter a percepção mais brevemente de toda a situação que está vivendo, às vezes a terapia ela acaba sendo um processo mais curto. Mas é importante que, primeiramente, a pessoa entenda e reconheça
que ela só vai conseguir passar pelo processo de cura se ela entender que ela precisa de ajuda, né? Porque é muito Você, comum a pessoa negar que essa ajuda vai trazer a cura para ela, né? em termos de tratamento, você, quais os tipos específicos assim que você recomendaria para tratamentos, para começar esse processo de cura? Porque você falou assim, em termos graves, eu, por exemplo, que estudei psicologia na época da Aham. faculdade, na época do mestrado, eu nunca atuei clinicando, eu não sou psicóloga, eu sou educadora e trabalho na área de tecnologia e logística, então a minha área meio que não se aprofundou muito. Tudo que eu sei sobre psicologia e neurociência foi porque eu busquei o conhecimento por mim mesma. Mas, falando especificamente, como você identifica um forte trauma, por exemplo, e quais tipos de tratamento você recomendaria, por exemplo, para uma pessoa que nem sequer se reconhece em uma situação como essa? Que vai estar Existe. assistindo de repente a nossa live e tá lá, e ela vai ouvir isso, ela vai pensar assim, cara, eu tô passando por isso. Como é que Uhum. ela pode, tipo, assistir a nossa live e falar assim, tô passando por isso, vou procurar ajuda? Você indicaria algum tratamento específico ou alguma dica, por exemplo, para a pessoa que está vivendo uma situação como essa, como ela buscar ajuda? Eu trabalho, Késia, com a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Então, eu vou recomendar essa Claro, terapia, né? claro. Essa abordagem. Por quê? Por que esta? Porque eu vejo que ela traz os resultados. Ela é baseada em evidências, ciência, né? Uhum. Então, eu recomendo essa abordagem, porque o objetivo da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é reduzir as respostas emocionais e comportamentais negativas que estão associadas aos acontecimentos de trauma que essa pessoa teve, Ok. tá? E ela tem na sua base, a base da terapia cognitivo-comportamental, ela nos explica que o que nos afeta emocionalmente não são os acontecimentos e eventos que acontecem em nossa vida, mas sim a maneira como que nós interpretamos Ok. e como que nós lidamos com esses eventos, né? Porque, veja, eu posso passar por uma situação interpretar de uma forma, você pode passar, Kézia, pela mesma situação que eu, e você vai interpretar de outra forma. Sim. Para mim, Depende dos aquele evento skills, pode né, ser, Elisandra? para mim, aquele evento pode se tornar um trauma. Para você, não, entende? Sim. Vamos dar um exemplo de pessoas, por exemplo, aqui, bem básico, assim, que tem medo de dirigir, Uhum. né? Tem um trauma porque, de repente, bateu o carro, um acidente, algo nesse sentido, e a pessoa ali elabora um trauma, faz um trauma, bloqueia e não consegue mais dirigir. Isso, então, tem muito a ver com o repertório que ela traz, essa pessoa. Por exemplo, eu bati lá meu carro, Deus o livre, né? Aconteceu alguma coisa. E conforme é o meu repertório, a maneira como eu interpreto e lido com isso, ok, Esse, aconteceu, foi né, um acidente, enfim, e supero. Posso voltar a dirigir sem problema. esse repertório que você fala tem muito que ver, Lisandra, com o nível de conhecimento que a gente agrega ao longo da vida, as experiências que a gente viveu, o que os pais, os professores foram colocando dentro dessas caixinhas que são, né, dentro do nosso neurônio, informações que vão ajudando a gente a superar ou a bloquear, correto? Correto. E aí também a gente faz um linkzinho lá com o autoconhecimento, né? Que mais para Sim, frente a a gente gente pode vai falar conversar um sobre isso. pouquinho, Sim. tá? E Mas tá aí sendo só, maravilhosa essa live. Eu tô aqui amando, mas pode seguir. mas assim, então, até né, pensando um pouquinho da questão de tratamento com relação a trauma, só para fechar esse teu questionamento, eu penso que é sempre necessário associar Ok. o acompanhamento psicológico, psicoterápico, né? Eu sou uma psicoterapeuta que trabalho com essa abordagem, mas nós temos na nossa área da psicologia inúmeras abordagens terapêuticas, várias abordagens, e o paciente tem toda a liberdade de procurar aquela que fizer mais sentido, né? E claro, importante as pessoas que sofrem de algum trauma, algum bloqueio emocional, alguma situação que ficou um episódio traumático, traumatizante, o importante é que ela busque ajuda. Não importa qual abordagem ela vai buscar a sua psicoterapia, mas que ela busque ajuda. Mas o que eu quero te dizer também? Que, além da ajuda psicoterápica, muitas vezes, dependendo da situação em que esse paciente se encontra, a gente precisa da ajuda do psiquiatra também.
Ok. Porque às vezes é necessário fazer uma intervenção, Késia, farmacológica, né? Psicofarmacológica. Então, aí eu preciso associar a Olha, psicoterapia com o tratamento medicamentoso. então vamos organizar aqui o pensamento. O psicólogo ele vai ser a pessoa responsável para olhar para o indivíduo, ver as situações que ele está vivendo, analisar, mapear esse comportamento e dizer assim, olha, o teu neurônio, o teu comportamento físico, aquilo que você me mostra, está me dizendo que as químicas cerebrais que o seu cérebro emite, produz, está te dando, e isso tudo que está te ocasionando no teu ciclo de vida precisa de química para contrapor esse comportamento. Então, a química, porque muita gente, Lisandra, tem muito preconceito. Por Tem. exemplo, quando um psicólogo encaminha para um psiquiatra, pronto, tô louco, vão me tirar da minha casa numa camisa de força, vão ter que me internar. Só que eu acredito, desculpa a expressão, que o buraco é um pouco mais embaixo. A gente está muito acostumado com informação de mídia, de novela, só que quando há uma intervenção psiquiátrica, no meu conhecimento, a percepção que eu tenho é a seguinte: a química do meu cérebro não tá contribuindo para que eu tenha uma vivência mais fluida, uma vivência mais feliz no meu ambiente, no meu environment. Então, o que que acontece? O psiquiatra é a pessoa responsável para dizer assim: vou fazer uma sinapse do teu cérebro, vou mapear o teu cérebro, vou ver as químicas que não estão funcionando legal e a gente vai fazer um tratamento para que ele volte à sua normalidade. É dessa forma. Exatamente, exatamente isso. Você fez a linha de pensamento bem como a gente espera que aconteça, né? Porque aí o psiquiatra vem, recebe esse paciente, ele vai ouvir esse paciente, ele vai mapear exatamente as condições psíquicas que esse paciente apresenta e vai pensar num tratamento medicamentoso que faça sentido para esse paciente. E esse paciente, Kézia, quando ele vem lá na terapia comigo ou com qualquer colega psicólogo, ele vai conseguir, né, se desenvolver melhor no processo terapêutico. E vai se Muitas permitir, vezes, porque às vezes não, a própria pessoa não se permite, né, Lisandra? muitas vezes, essa pessoa não consegue, porque essa pessoa já sofre um trauma, já sofre uma situação, né, muito difícil em sua vida, e começa a desenvolver sintomas, né, aqueles sintomas de ansiedade, de depressão. Então, peraí, nós precisamos trabalhar sobre isso para poder ajudar esse paciente no processo de cura. Olha que incrível, tá? A gente percebe que. Eu acho que a conversa tá tão fluida que a gente já está indo de forma muito automática aqui, muito tranquila, nos tópicos que a gente alinhou aqui, o script, né? Porque, em termos de obstáculos na cura, é justamente a pessoa precisa encontrar, né? E se reconhecer que existe uma situação que precisa de tratamento. E tem uma coisa assim que eu acho muito linda, Lisandra, na Hum, psicologia quando eu percebo que por causa do environment que eu vivo, o ambiente que eu vivo, o meu cérebro, o meu corpo já não está produzindo as químicas que produziam, por exemplo, há 5 a 10 anos atrás. E eu preciso de uhum, uma intervenção. E quando eu reconheço que essa intervenção não é porque eu estou indo para um nível de, sei lá, como. Eu acho muito pejorativo a gente achar que quando a gente precisa de uma intervenção psiquiatra, a gente está indo para o nível de loucura. Eu acho que não é dessa forma que funciona, porque o nosso corpo, ele passa por diversos processos ao longo da vida. Muitos ciclos se abrem, se fecham. E quantas coisas a gente vai vivendo, abrindo ciclos e encerrando ciclos, sem sequer passar por uma ajuda terapêutica, né? Seja veja, lá que seja a intervenção. é interessante essa tua fala, porque, bem, eu já sou psicóloga há muitos anos, então eu vi uma evolução acontecendo nesses anos todos, desse Uhum. preconceito que as pessoas têm com relação ao trabalho do psicólogo, do psiquiatra, né? De achar que a gente, eu não vou no psicólogo, porque psicólogo é coisa de louco, né? É maluco, não sou maluca, não preciso de terapia. Então, esse preconceito, ele atrapalha demais e limita demais o nosso trabalho, sabe? Uhum. E eu vejo, Kézia, que as pessoas precisam desmistificar isso para conseguir entrar no processo terapêutico, para poder ter a ajuda que elas precisam, né? Então, é muito difícil, sabe? Então, eu achei assim muito interessante a tua fala, porque esse processo de cura, e quando a gente ouve, inclusive, lives como essa, a gente já entra no processo de cura.
e sem saber. E comigo foi dessa forma. Eu tinha situações que estavam guardadas, que eram coisas que eram só minhas. E ao longo da terapia, que foi tão libertador para mim começar a terapia, porque quando eu busquei fazer terapia, Lisandra, eu já tinha mencionado isso com você. Eu não busquei terapia porque eu estava doente, ou porque eu estava passando por um processo de trauma, ou porque eu não estava passando por nada disso. Eu busquei terapia porque eu queria ir para uma nova fase da minha vida. E eu descobri, lendo livros, e no meu próprio processo de autoconhecimento, que a gente pode passar por fases, fechar ciclos, como eu estou falando muito sobre abrir e fechar, encerrar ciclos, com ferramentas mais adequadas, de forma menos sofrida, de forma mais leve, de forma mais compreensível. E foi o que aconteceu comigo. Falei assim, olha, eu estou tão bem na minha vida que eu quero ir para um level maior. Eu quero ousar viver outra fase da minha vida sem medo, sem arestas, sabe? Então eu fui aparando Uhum. essas arestas e busquei terapia e foi tão legal, foi tão fluido para mim. Só que a gente pensa que a gente não tem problemas, dores, curas e traumas. Eles estão ali guardadinhos. E quando a gente começa o processo de terapia, eles saem. E aí a gente entra no processo de autoconhecimento. Falando em relação a traumas e autoconhecimento, como o processo de enfrentar e tratar um trauma pode contribuir para o autoconhecimento de uma pessoa? Bem, é como nós estávamos falando, né? O autoconhecimento, ele é, Kézia, fundamental para o enfrentamento das situações traumáticas, né? É necessário que eu me conheça efetivamente para compreender os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções e os meus comportamentos, né? É fundamental que isso aconteça, sabe? Então, e eu talvez assim, o que que a gente pode pensar em situações para promover esse autoconhecimento e até ajudar na cura emocional das pessoas, né? Aí eu entro numa questão que tem, até por sinal foi tema de um programa que eu participei há poucos dias, que é a prática do autocuidado. É a Ok. prática do autocuidado, né? É o olhar para dentro, né? Muitas vezes eu oriento os meus pacientes a fazer Uhum. esse exercício, né, de diário mesmo, de olhar para dentro, aprendendo a respeitar o seu tempo, os seus limites e buscando opções saudáveis para a vida, com base no equilíbrio de 4 pilares que eu acredito que são fundamentais para a existência do sujeito, que é os pilares bio, psíquico, sócio e espiritual, né? Bio, o quanto eu cuido da minha saúde, do meu corpo, da minha alimentação, psíquico, as minhas questões emocionais, como que eu respeito as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, sócio, como que andam as minhas relações em sociedade, com a família, com o marido, namorado, enfim, né, com filhos, com trabalho, e espiritual, o quanto que eu cuido da minha espiritualidade, da minha fé, quanto que eu faço com que tudo isso funcione num equilíbrio para que eu viva bem, né? Para que eu possa me tornar uma pessoa cada vez melhor. A partir do momento que eu passo a me olhar mais, Késia, a respeitar-me mais, eu vou fazendo uma base, eu vou tendo uma sustentação psicológica muito maior. Vou me fortalecendo para poder lidar com situações conflitantes, com traumas, né, com emoções que são mais difíceis de administrar. Então, eu vejo que o autocuidado, essa prática do autocuidado, ela favorece demais o autoconhecimento das pessoas, né? Olha, Não sei se é Elisandra, mais ou menos isso. não é perfeito, foi muito bem estruturado. Você colocou 4 pilares e a gente, no meio em que eu vivo, a gente fala de uma tríade, né, que é corpo, mente e espírito, que tá Sim. alinhado justamente a esse ser que é um ser holístico. Uhum, E às perfeito. vezes a gente não consegue se enxergar como a Késia bio é uma, a Késia social é outra, a Késia emocional é outra, e a Uhum. Késia social, Espiritual. emocional e psicológica é outra. Então, essa Késia, quando ela está desalinhada em desses pilares, obviamente os outros pilares vão sofrer. É por isso que a Perfeito. gente consegue identificar a questão das doenças autoimunes, porque, Uhum. obviamente, quando você não cura a sua mente, as dores, traumas,
obviamente, o seu corpo, que é a sua bio, vai sofrer. E geralmente, uma mente adoecida, o corpo vai padecer. A gente sempre vê isso, né? E eu tenho Certeza. observado que isso, Lisandra, tem se tornado o mal do século. E eu vejo poucas pessoas trazendo de forma tão profunda esse tipo de conhecimento nas mídias sociais. E eu acho que cada vez mais o conhecimento nos. As pessoas dizem assim: conhecimento é poder. Na verdade, o conhecimento sem a prática, ele não vale nada. Ele precisa ser praticado para que ele te liberte. E Uhum. esse tipo de live que a gente está fazendo aqui, ele vai promover cura para as pessoas, autoconhecimento, porque as pessoas vão começar a olhar para dentro de si e elas vão se reconhecer, mas a gente tem tanta coisa para falar sobre autoconhecimento. E aí, um outro ponto que eu queria trazer para Hum. ti quais são as práticas, as atividades que você, como terapeuta, psicóloga terapeuta, recomendaria? Por exemplo, de forma prática, um indivíduo, ele não está bem nas relações sociais dele, de emprego, com o chefe, com o esposo, com os filhos. Como identificar essas preliminares, né, digamos assim, e como esse indivíduo, Lisandra, que tipo de prática rápido, tipo, é óbvio que ele precisa de terapia, isso já ficou muito claro, mas existe algum tipo de exercício, algum tipo de atividade que eu, no meu ambiente, que não tô agora tendo acesso a um psicólogo, o que eu poderia fazer de forma prática para deixar fluir esse eu que está machucado por dentro por algum Sim. motivo, para que eu tenha uma relação mais fluida socialmente? Veja, acho que a gente pode pensar na pessoa poder talvez buscar desenvolver a capacidade de se adaptar a mudanças, né? De tentar ser mais flexível consigo, Uhum. sabe? Tentar exercitar o autocontrole. Muitas pessoas Como? têm. Por exemplo, me dá um exemplo assim. Por exemplo, tem gente que tem a síndrome do Hulk. Como é que eu exercito o autocontrole, por exemplo, em situações conflitantes? Se eu, por exemplo, sou uma pessoa colérica, eu não sou, tá, pessoal? Eu sou sanguínea, eu não sou colérica, mas suponhamos que eu seja uma pessoa colérica. Como exercitar o autocontrole? Existe algum tipo de exercício, de atividade que eu possa transmutar essa raiva interna? Porque raiva é estado de espírito, alegria, raiva, medo, são estados de espírito. Como é que eu posso transmutar essas emoções? Eu não consigo te explicar, porque seriam algumas técnicas Certo, terapêuticas, né? claro, Aí claro. é mais complexo, mas tentando traduzir um pouco para o dia a dia, para o cotidiano, talvez atividade física Sim. é uma boa alternativa para ajudar no autocontrole das emoções. Que mais? Exercícios de respiração, a prática da respiração é muito importante, porque nós não sabemos respirar, muitas vezes nós respiramos da maneira errada, e o exercício da respiração contínua e calma, ela nos traz um relaxamento, ela traz um controle, ela baixa a nossa ansiedade. Que mais, Késia? Algumas leituras, né, voltadas para essa área. Eu estou falando da pessoa que não faz terapia. Uma outra prática, né, de autocuidado importante que a gente pode pensar para as pessoas que não estão num processo terapêutico é tentar encarar a vida com mais positividade, com mais otimismo, tentar utilizar das adversidades da vida como uma fonte de força. Penso que esse tópico é bem importante, né, e bem sensível para se refletir, Uhum. né? O que que eu consigo tirar de positivo de um evento estressante que aconteceu na minha vida, Ok. né? O que que eu consigo refletir disso? O que que eu consigo absorver disso? Eu sei que isso traz sofrimento, que isso traz angústia, mas o que que eu posso trazer como um aprendizado para a minha vida que de repente pode vir a trazer modificações nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, né? Que mais? A tentar ser mais. Uma coisa, Lisandra. Enquanto você me sinaliza assim, partes de atividade física, respiração, eu posso compartilhar aqui com os nossos seguidores como foi esse processo que você me ajudou, né? No processo do autoconhecimento. Primeiro, que quando cheguei em você, eu estava com a minha imagem, minha autoimagem deteriorada. Então, olha aí, gente, uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente lê muito, mas a gente não tem acesso às ferramentas adequadas, por exemplo, terapêuticas, para como colocar a teoria que a gente vem adquirindo, o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, em prática.
Então, Lisandra, eu me reconhecia, eu mesmo tive. A TCC, para mim, funcionou muito bem, porque ela tem um processo de 50-50. 50% terapeuta, 50% você. Você vai falando e você vai reverberando a cura. Você se ouve, você identifica na tua fala a cura. Então, quando eu começava a falar, eu percebia das coisas que eu não estava fazendo comigo mesmo. Eu não tinha mais tempo, como eu sou workaholic, ou seja, viciado em trabalho, não Sim. mais, né? A gente já está nesse processo de cura. Então, eu já sou um ser humano curado, meu povo, tá? Então, como eu era sempre fui muito viciado em trabalho, desde muito novinha comecei a trabalhar. Olha que coisa interessante. Eu não tinha tempo para. Eu achava que era um luxo ir num salão fazer o cabelo. Era um luxo tirar um tempo para fazer a minha unha, que aparentemente para a pessoa que vai estar hoje ouvindo a nossa live ou depois no YouTube, pode achar insignificante essas coisas, mas quando você tem uma autoimagem deteriorada, você acha que isso é besteira. Mas o simples fato de você colocar no seu schedule, na tua agenda, um horário para você, você está se reconhecendo como parte importante do processo da tua própria vida. É sentar na arquibancada da vida e dizer assim, eu sou protagonista da minha história. Mas Isso claro, é extraordinário, sabe? claro, E isso é libertador. viu? Késia, se você não for a protagonista da sua própria história, me diga, Who's that? Quem vai ser? quem que vai ser? Não é? E aí nós não estamos falando, quando você fala, né, de unha e tal, nós não estamos falando de vaidade, que claro, que também é importante, Oh, né? yeah. Mas nós estamos falando daquilo do autocuidado, do olhar para dentro, né? De eu me respeitar um pouquinho, de eu pensar assim, que eu sou merecedora, sim, desse tempo, desse momento de ficar comigo mesma, né? Ok. Nós precisamos disso. Isso é E muito aí, Lisandra, importante. a gente entra num tópico que é a resiliência. O esticar e voltar, eu achava antes da terapia que era assim algo extraordinário. Falei, ai, no dia que eu chegar no nível de estica e volta, bate e volta, a vida bate, sabe? Eu ter esse nível de eu já tô bem. E aí eu descobri uma coisa que foi um tapa na minha cara, que Ah. depois da resiliência vem o antifrágil. O Aham. antifrágil, eu até fiz um conteúdo no meu Instagram falando sobre o antifrágil, que a hidra, que é um animalzinho que tem lá no fundo do mar, que quase pouquíssimas pessoas encontram, ele tem a habilidade de quando você corta uma cabeça da hidra, nasce duas. E eu achei tão incrível, porque até então, o meu processo mais extraordinário na minha vida que eu iria encontrar seria a resiliência. E eu descobri que após a resiliência vem a antifragilidade. O que é isso, Lisandra? Me coloca em termos Ó, práticos. eu não sei se dá para ver. Enxerga bem pertinho da tela que dá. Que livro extraordinário. Ai, Não, calma, cadê? não tá indo. Não Calma, dá para. povo. Aí, teve uma hora que deu. Põe perto do seu rosto que eu acho que dá. Ai, não deu. Não deu, Lisandra. Ele Mas não tá aí. depois eu te mando. Mas é Tá. exatamente esse o livro, um dos livros que eu, né, se a gente tiver um tempinho, Sim. gostaria de recomendar, que é a antifragilidade, é o antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Uau, né? Então, assim, o que que é a Como ser feliz no caos, Lisandra? Pois é. Como? Vamos lá, vamos falar sobre Vamos isso. entender um pouquinho da resiliência, né? Acho que é importante a gente conceituar um pouco as coisas para que as Ok. pessoas tenham um entendimento, né? Você sabe que eu sou prof, né? E prof Claro, gosta claro. de... Sou bem A metódica. didática, sim, metódica, claro. Mas, assim, o que que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de se adaptar, em situações difíceis ou de fontes que são significativas de muito estresse, né? Na Ok. prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar, né? Ok. Ela entende, de uma maneira geral, ela é como se fosse um processo onde o indivíduo consegue superar as adversidades, adaptando-se de forma saudável ao seu contexto, Ok. né? Ela entra numa situação de crise e ela se ressignifica em cima daquilo, A cura está dentro da gente. tá dentro. E a antifragilidade, eu diria que ela está num nível ainda superior, Ok. né? Eu, Transcendeu, o ser humano transcendeu. isso, eu sou resiliente, né? Eu entro numa situação de crise, eu sofro um trauma e eu consigo dar conta disso e eu me supero.
sem deixar, né? Eu vou lembrar daquilo, claro. Vai deixar Antes, as cicatrizes, mas você segue em frente. Go sim. ahead. E a antifragilidade, ela tá já num nível acima, né? Ok. Eu consigo me superar disso. Eu consigo me libertar desse caos interior que eu estou vivendo. Let it go. A gente usa essa expressão em inglês, solta. Yeah. Passou, foi importante, e aí eu queria entrar em uma parte da antifragilidade que eu queria compartilhar o que você me ajudou a descobrir. Ah, Para mim, Lisandra, a antifragilidade é um muro blindado em torno de mim mesma. Around myself, em torno de mim mesma. Eu criei um muro de resistência que tudo que a vida bate, eu não virei um indivíduo inquebrável. Não é esse o termo. Eu virei um indivíduo que eu tenho a capacidade e a sensibilidade de enxergar as situações da vida e eu consigo me blindar para que aquilo não me afete e usar aquilo como uma ferramenta de fortalecimento psicológico e não como vitimismo. E isso sim. é tão extraordinário porque a gente só consegue entrar nesse processo quando a gente se reconhece grato. E aí, galera, você que está assistindo essa live, a palavra dessa live é gratidão. Lisandra, eu só consegui encontrar esse termo e identificar o que ele de fato significava, ressignificar algumas coisas na minha vida. E, inclusive, eu estou me abrindo aqui de forma muito pessoal para os meus seguidores, porque eu acredito que quando a gente compartilha a nossa vida, a gente liberta outras, porque eles se ouvem e eles se identificam. Foi a gratidão em situações boas e ruins que me deu, inclusive, o empoderamento e a assertividade em circunstâncias adversas, que em situações, diversas circunstâncias que eu vivia, eu não sabia me posicionar. Eu não tinha empoderamento suficiente para dizer assim, não, de forma educada, sem entrar em crise, sem entrar em briga, sabe? É saber de fato o meu valor. E isso é tão profundo que eu acho que eu estou transcendendo como ser humano, tá, pessoal? Gente, Que isso é incrível. Eu fantástico, né? recomendo terapia para todo mundo. Que fantástico, que delícia ouvir isso, né? Que isso vem sendo tão significativo para você, né? Que está causando impactos tão importantes na tua vida, né? Que de repente vão reestruturando a tua história, vai se ressignificando a tua história, Ressignificando. né? Ressignificando, porque a gente respeita toda a nossa história, né? Tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, né? No nosso passado, em toda a As nossa história. mazelas ficam. Sim, Elas fazem parte de nós. fazem parte, nós não podemos mudar isso, porque está lá. A gente respeita. A gente olha para trás, Késia, com muito respeito, com Uhum. muita delicadeza, né? Com muita clareza, Empatia. Com empatia. empatia, porque veja, a Késia de alguns anos não é a mesma Késia que nós temos agora. Então, você precisa ser empática com aquela Késia lá e entender que naquele momento, aconteceu tal situação, seja na vida da Késia ou na vida da Lisandra, ou de qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, que aquilo que aconteceu era naquele momento da tua história e talvez você não tinha as ferramentas necessárias para poder lidar com aquilo. Você não tinha estrutura emocional necessária, o entendimento necessário para compreender tudo o que estava acontecendo. Ai, por que que eu reagi daquela forma? Por que que eu falei isso? Por que que eu falei aquilo? Porque talvez você não tinha as condições naquele momento de dar as respostas mais assertivas, né? De poder se posicionar de forma com mais firmeza, com mais limite, enfim. Né? Então, aí a psicoterapia ela entra exatamente para te dar essa sustentação, para te dar essa mediação. É muito importante que as pessoas busquem ajuda terapêutica, Késia, não só quando estão numa crise, quando estão vivenciando um trauma. Né? A gente pode trabalhar a psicoterapia de forma preventiva também, fazendo um processo de autoconhecimento, ajudando as pessoas a se perceberem mais, a compreenderem conceitos que são fundamentais para a existência humana, sabe? Bem, há uma infinidade de temas e assuntos que a gente É, pode passar horas e horas aqui, ora, né, sim. batendo um papo e que com certeza é muito gostoso ver Ô, tudo isso que Lisandra, você. agora eu queria te falar sobre conselhos. Você, como terapeuta, que vai ter milhares de pessoas que vão estar assistindo a gente, tanto no Instagram como no YouTube, qual conselho você daria para essas pessoas? Por onde começar? Porque a gente abordou aqui processo de traumas, cura, e agora a gente está falando sobre o processo de autoconhecimento.
Você que está assistindo a nossa live, ou que vai assistir depois, posteriormente, ou que vai ouvir esse podcast depois, ouve esse conselho e agrega ele para a tua vida. E a partir de amanhã, do dia seguinte, após essa live, ou a partir do minuto seguinte após essa live, dá um passo em prol de você mesmo. Qual conselho, Lisandra, você daria para as pessoas que vão estar nos ouvindo? Tá, veja, eu deixaria para as pessoas aqui refletirem em duas palavras, bem importantes, tá? Primeiro, respeito e coragem. Por quê? Respeito por si mesmo. Chega, vamos dar um basta ao desrespeito que nós temos com a nossa própria vida, com a nossa história, com a nossa condição física, com a nossa condição psicológica, com a nossa condição financeira, com tudo. Nós precisamos aprender a nos respeitar. Em primeiro lugar, respeite seu tempo, respeite seus sentimentos, respeite os seus limites e também a coragem. Não tenha medo. O medo, ele é limitador, ele nos limita. Então, nós precisamos ter coragem para enfrentar, né? Sem medo. Não tenha medo, olha, isso é bem importante. Não tenha medo de transformar em palavras os seus pensamentos mais aterrorizantes, Uau! mais Uau. traumatizantes. Aqueles pensamentos que você pensa assim, não, eu não tenho coragem de falar isso. Então eu guardo para mim. Só que quando eu guardo só para mim, Késia, isso se transforma numa angústia muito profunda. E Que a gente aí, come isso, né? aí essa angústia muito profunda, ela pode vir no formato daqueles sintomas que nós falamos agora há pouco. Compulsões, desordens Compulsões, de comportamento. Olha, vícios, Lisandra, sabe? Sintomas depressivos, ansiedade, enfim. são Aquilo tantas. que eu não falo, que eu não transformo em palavras, a minha mente guarda e o meu corpo também. Uau! E ele pode vir através de sintomas, né? Eu brinco assim, ó, só para a gente ir fechando a nossa ideia, eu brinco assim que o nosso cérebro, ele é fantástico. Eu sou fã número 1 do nosso cérebro. E a gente não usa quase nada da capacidade que ele tem. Nós usamos, assim, um percentual ínfimo daquilo que ele é possível de fazer por nós. Eu brinco que ele, sempre quando nós estamos numa situação difícil, quando o nosso cérebro se encontra numa situação difícil, com algum problema nosso para resolver, algum conflito, algum trauma, alguma coisa, ele não é bobo nem nada. Ele pensa o seguinte, bem, essa pessoa não vai tomar uma providência, então eu vou começar a pedir ajuda para os coleguinhas. Uau! Aí manda, né, uma gastrite para o seu estômago, manda uma dermatite para sua pele, manda uma doença imune para sua tireoide, uma doença autoimune para Desordem. sua tireoide, né? Ela manda uma dor muscular, ela transforma seu corpo numa série de sintomas físicos, ela faz fibromialgia, ela faz câncer, ela faz um problema Isso são emoções intestinal. que a gente não põe, não reverbera, e a Isso. gente engole essas emoções. Sim. E quando a gente começa a colocar para fora, a gente começa a entrar no processo de autocura e autoconhecimento. Olha, Exatamente. que Então, incrível. assim, por isso que como eu falei, eu sou suspeita, eu sempre vou recomendar que a pessoa que precisa resolver alguma questão, que precisa, né, se conhecer melhor, que está numa situação conflitante, tanto pessoal ou familiar, ou com o filho, com o seu filho adolescente, né, com seus filhos crianças, enfim, busque ajuda, busque ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, vá atrás, porque você precisa colocar em palavras aquele sentimento que te causa dor. Porque se eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remedinho analgésico e em 40, 50 minutos aquilo aliviou. Se eu tô com uma gastrite, eu vou tomar um remedinho lá, que o gastro me recomendou, e vai trazer um alívio. Tá, e a dor emocional? Que causou todas as dores físicas. Né? E aí, como é que a gente faz? Né? Então fica aí, Késia, algumas situações Pensamentos, né? para as pessoas pensarem, para refletirem, né?
Eu espero que as pessoas que estejam nos acompanhando, que estão aqui, né, nos ouvindo, elas possam tirar, assim, um pouquinho desse nosso bate-papo para pensar em si mesmos, nesse momento. Só. Não é para pensar no filho, na avó, no vô, no pai, na mãe. Não. Eu quero pensar em mim. Hoje eu peço que as pessoas olhem para si, olhem para dentro e façam uma reflexão. Como tem sido sua caminhada até agora? Né? O que você tem feito por você, pelos seus sentimentos, pelos seus problemas, pelas suas questões, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias? O quanto você tem investido em você? Então, eu deixo essas, essas situações assim no Essas ar, pérolas fluírem na para as mente das pessoas pessoas. deixarem fluir, Ai, reverberar, como a gente fala, né? sim. Deixa o universo ir trazendo essas respostas e trazendo essas percepções para que as pessoas entendam o quanto é fantástico aprender a cuidar de si mesmo. Uau! Que live foi essa? Que live incrível, pessoal. Se você que nos acompanha tem a oportunidade de compartilhar essa live com teu avô, tua avó, tua tia, ou algum amigo seu que está passando por algum processo de trauma, sem cura, sem solução, compartilhe essa live. Eu acredito que vai ser muito libertador ouvir, mesmo que seja de forma superficial, né, Lisandra? Algumas dicas Sim, que nós claro. demos, mas você tem a oportunidade de se aprofundar. Lisandra, como é que as pessoas têm acesso a você? Quais livros você recomendaria para leitura para as pessoas que querem começar? E como é a sua agenda, a tua disponibilidade? Como é que as pessoas podem te encontrar? Fala um pouquinho. Eu separei alguns títulos. O primeiro que eu recomendo é o Antifrágil, né? Acho que é um livro que ele é grandão, muito, mas é muito bom, muito Penso. bom. O título é Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. É um livro top. Esse livro aqui, Reencontrar o Próprio Centro, Uhum. também, ele é um livrinho menor, do Anselm Green e Donata Miller. Ele traz, assim, como lidar com a estabilidade emocional e alcançar a harmonia interior. Também é um livro bacana. Aí tem outros três que eu poderia só dizer o título aqui, mas não tenho eles físico em Uhum. mãos. É o Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociências e a espiritualidade ensinam, Ok. do Júlio Pérez. Mais um que eu acho bacana é Sobrevivência Emocional, as dores da infância revividas no drama adulto, da Rosa Cooker. Este livro trata sobre o ato de cuidar da criança machucada que cada um carrega dentro de si Uau. mesmo, tá? E mais um, Traumas de Infância, esclarecendo suas dúvidas, da Úrsula Marcan. A autora, ela mostra, quer dizer, como identificar o trauma e como lidar com ele por meio de exercícios e estudos de caso, né? Contando as experiências de Sim. pessoas que passaram por situações traumáticas. Então, são alguns títulos, né, que eu consegui, Perfeito. assim, separar para, de repente, trazer como sugestão. São livros, não são livros técnicos, são livros mais, né, com uma leitura mais suave, uma Leve, leitura sim. leve, né, que de fácil entendimento. Eu acredito que possa trazer um embasamento legal para as pessoas que estão nos acompanhando, E perfeito. E como é que tá? as pessoas podem ter acesso a você, Lisandra? Bem, podem me chamar lá no Insta, né? Podem É. me chamar pelo arroba Lisandra underline psico, de psicóloga, né? Uhum. Podem me mandar uma mensagem lá que a gente pode conversar, tá? Perfeito. Ai, que maravilha. Que live incrível. Pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Nós fizemos assim, de todo coração. Eu queria compartilhar com vocês um pouco das minhas vivências, da minha evolução. Eu tenho postado cada vez menos no Instagram, porque eu tenho vivido cada vez mais o aqui e o agora com os meus pares. Isso tem sido extraordinário, sabe? Não que eu não considere você que assiste o nosso conteúdo, não que eu não ame você que apoia o nosso projeto, mas eu preciso viver o aqui e agora com as pessoas que estão aqui do meu lado. E aí, à medida do possível, eu vou compartilhando histórias, momentos profissionais, oportunidades com vocês através desse conteúdo que o Artificial Heart Podcast tem proporcionado ao longo desses anos aqui nas plataformas com vocês. Lisandra, muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder te entrevistar. Obrigado por compartilhar um pouco da tua experiência, da tua vivência com as pessoas que vão estar assistindo essa live. Como foi libertador, como foi incrível esse bate-papo.
Eu espero que você goste, espero que você curta, compartilha, coloque aí nos comentários que tipo de outro tipo de conteúdo que você gostaria de estar vendo aqui nas nossas plataformas. E um beijo no coração, fiquem com Deus e muito obrigada. Obrigado, Késia. Um beijo, tá? Tchau, querida.